Estamos começando mais um podcast Evangelizar. Boa noite, eu sou a Anice. E nós estamos hoje com mais um podcast. Como o nosso lema diz, conhecer para amar. Vamos conhecer um pouco mais a nossa igreja para poder amá-la mais. Isso aí. E também queremos agradecer nossos apoiadores. A Giganet, a Funerária Gerson, o Rodrigo Veículos e a Foto e Vídeo São Luís. Isso aí. Mas antes de começar, curta o nosso vídeo, compartilha, segue nossas páginas, ajuda o canal a crescer, né? Isso, a divulga, se manter no ar, né? Divulguem. Nós estamos precisando crescer mais o canal para continuar, né? Para continuar no ar. Isso é o apoio de vocês que faz nós crescer e permanecer cada vez mais. Então, vamos aprender mais sobre a nossa igreja? Vamos lá, então, com quem nós vamos aprender hoje? Nós temos dois convidados. Dois jovens seminaristas, cheios de energia, de vontade de aprender e amar a nossa igreja. Vier de longe, né? De longe. Tiveram que pegar um voo. Tiveram que pegar um voo. Um veio de Nova Hartz. E o outro veio de E o outro veio do centro de Santaranga. Mas sim, pegaram um voo porque estão estudando em São Paulo. Então, bem-vindo, Guilherme Arnold, e bem-vindo, Felipe Pereira. Boa noite, rapazes. Boa noite. Boa noite, Início. Boa noite, Daniel. Boa noite. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês essa noite, poder partilhar um pouco do nosso testemunho, da nossa vida, né? Da nossa rotina de seminarista, para que talvez, então, muitos corações sejam alcançados, né? Com o nosso humilde testemunho, né? Perfeitamente, Felipe. Então, desde já agradeço o convite. O Daniel vem me convidando bastante tempo já. Convidei o Felipe para vir junto comigo, então é uma grande alegria. Eu sou o Guilherme, tenho 21 anos, estou no terceiro ano do discipulado do Seminário Maria Mater Ecclesia em São Paulo e atualmente estou de férias e ficando um tempo na paróquia e um pouquinho em casa com os pais, aproveitando as férias. Coisa boa. Você é o Felipe, né? Sou o Felipe, né? Então, sou de Nova Hartz, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Estou no meu segundo ano no Seminário Maria Mater Ecclesia, né? Estou cursando filosofia e também estou de férias, então aproveitando aí a família, né? Estando também na paróquia, né? Muito bem. De férias e foram convidados para um podcast para falar sobre né, a rotina do seminarista. Eu vou relembrar um pouco. Relembrar, né? Porque afinal de contas, vocação é vocação, né? Isso, não Onde tira férias. não tira férias. Onde vai, tá junto. Falando nisso, então vamos começar então. Falando em férias, como é que tá sendo as férias de vocês? Começa aí. Tá sendo muito proveitosas as nossas férias, né? Porque a gente tenta conciliar, né? Estando com a família, né? Porque a gente sabe que lá em São Paulo a gente não tem esse contato, né? Com a família tantas vezes, né? Mais por celular, né? Graças a Deus temos o celular, Sim. né? Que nos ajuda a ter esse contato, né? Mas estando aqui a gente pode estar mais tempo com eles, né? Mas também nunca deixando de estar ali na paróquia do dia a dia para poder sempre se colocar à disposição, né? Então, sim, está Então, sendo mesmo muito... de férias, vocês estão sempre ajudando. Sim, mesmo de junto férias com a a gente comunidade. tá ali presente com o povo de Deus, né? Aí, mas teve um colinho da mãe quando chegou. Tem que ter a comida da mãe, né? Essa aí não pode faltar, né? Bom, para mim assim, quando a gente, vou voltar para casa, assim, dá aquele nervosismo, assim, voltar para casa com os pais, um pouco com a paróquia, assim, conhecer as pessoas de novo, assim, pessoas novas, né, que a gente acaba não conhecendo quando tá de férias, assim, no meio do ano. Então isso a gente gosta muito, assim, a gente gosta de São Paulo também porque a gente aprende muito com os padres lá, os legionários, então é aquela coisa, a gente fica ansioso também para voltar, porque a gente quer ir para lá estudar, o bispo também manda, a gente fala que confia na legião lá, então isso é uma grande alegria, assim, para nós seminaristas, que a gente estuda lá e ainda tem esse tempo de férias, assim. Sim. Também agora em dezembro a gente fez essa missão, assim, lá na Campina, né, em São Leopoldo. Sim. Então, isso a gente aumenta, assim, nós mais esse desejo, assim, esse amor, assim, a querer se doar pelo próximo, assim, de se entregar a Deus. E as pessoas, às vezes, vê a gente, assim, vê um testemunho bonito, assim. Missão na Campina, chegando de São Paulo, vocês já vieram já com a missão, Já fizeram isso? a missão. E o que é essa missão redes. aí? Como é que funciona? Essa missão foi, o Padre Miguel começou, acho que ano retrasado, em 2023, assim, só que ele, primeiro ano foi mais assim distribuído, assim, alguns ficaram, que nem eu fiquei aqui na São Luís, uns foram para Taquara, Parobé, então ficou bem assim distribuído. E o que vocês fazem na missão? A gente primeiro faz um momento de oração, assim, ó, em Viamão, esse ano foi no Carmelo. Né? A gente fez um retiro no Carmelo em preparação, né? Passou o dia lá
E depois, então, no dia seguinte, a gente foi para Campina, né? Que foi um dos bairros mais afetados ali em São Leopoldo, né? E então nós passávamos de porta em porta, de casa em casa, batendo e partilhando então com o povo uma breve passagem do Evangelho, né? Ali estando ali para escutar eles também e poder então partilhar a palavra e também fazer um momento de oração com eles, né? Para ser então também um momento de conforto para eles que tanto foi afetado, né? Sim. E como é que é eles a acolhida? Isso que eu ia perguntar. Sim. Com a reação deles, assim. Ali também é um bairro que tem bastante pessoas de outras religiões, né? Mas no geral a acolhida sim foi muito boa, né? É um povo muito querido, né? Bom. Mesmo pessoas de outras religiões nos acolheram, né? Foi algo muito bonito, né? Poder nos receber nas casas, né? E como é que vocês vão se identificar? Porque chegar nas casas assim, o pessoal fica com medo, né? É golpista, alguma coisa assim, né? O pessoal fica sempre com receio. Vocês vão parlamentar como seminarista, com uniforme? Como é que vocês... A gente foi de polo, assim, nós da filosofia, e os teólogos foram de clerical e os padres também foram de clerical. Vai padre junto. Isso. Sim. Até quando a gente fala assim, a gente é seminarista, a igreja católica se apresenta assim, eles ficam meio assim receosos, mas alguns que são paroquianos deixam entrar assim. Sim. Agora, quando eu fui com o Padre Miguel, assim, um tempo, ele fala, eu sou Padre Miguel, da igreja, o pessoal já sente um pouquinho mais, assim, tranquilidade, assim, sim. A presença que do vê padre, a presença né? do padre, assim. Então, o pessoal, assim, muito acolhedor. Mas o padre não vai de batina. Ele tem a opção, mas o Padre Miguel preferiu ir de clerical, que estava bem quente aquele dia, ele preferiu ir de Tinha o clerical. Padre Marcelo também estava junto. O Padre Marcelo. Então, querendo ou não, quando tu chega numa casa, assim, a gente olhava, assim, muitas casas abandonadas, que o pessoal não teve, assim, condição de construir de novo. De recomeçar. De recomeçar, e muitos, assim, falando, aqui o fulano, aqui meu vizinho não voltou mais, tá lá não sei aonde. E falando, assim, da situação que eles estavam, assim, o cara falou, eu perdi meu carro, esse aqui é meu carro que ficou na enchente, eu vou reformar ele agora de novo. Daí eles falam assim, daí alguns que falam algumas coisas assim, meio que criticando, assim, né, a religião, a igreja católica, e a gente, tem um que falou assim, só criticando, vocês vão me xingar, a gente quer escutar. A gente quer escutar o que o povo tem, a gente não quer chegar e dizer, tu tá errado, a gente tá certo. Não, a gente quer escutar, conversar, dialogar um pouquinho assim, tomar um chimarrão, comer uma pipoca, assim, ficar aqui no portão conversando, e a pessoa meio que se sentiu assim confiante, assim, confortável, até pediu desculpa assim um pouquinho. Daí a gente explicou assim pra ela tudo, pra ela voltar assim devagarinho, daí ela disse, não, eu quero voltar, mas estou assim receoso, então é muito assim num diálogo, né? Que às vezes a pessoa foi assim machucada no passado e daí acho que sempre é a mesma coisa sempre. Sim. Então tem que ir conversando, dialogando assim com ela, deixar ela falar também, não a gente só querer falar. Mas quando a pessoa se sente confiante assim, em falar um pouco o que aconteceu no passado, ela meio que se sente livre, assim, né? Que bom que eles estão me escutando, né? Talvez a pessoa só precisava de alguém para ouvir, para tirar as dúvidas dela também, né? Sim. Sim, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, não sabem onde buscar as respostas, a quem perguntar, né? Sim, e muitas vezes a gente acha que vai chegar assim, falando tudo, né, evangelizando. Muitas vezes nós que ganhamos, né, somos evangelizados, né, escutando o testemunho dessas pessoas, né. Então é algo muito bonito, muito edificante para nós que estamos nessa caminhada, né, rumo ao sacerdócio. Agora então eu quero fazer uma pergunta, tá, Felipe? Vou começar por ti, que tá foi bom, o último que falou aí. Então, você estava dizendo aí da importância, então vocês já chegaram, já fizeram essa missão bonita. Sim. Semana missionária. Semana missionária. Por que você quer ser padre, Felipe? Sim. Já parou para pensar nisso? Já, assim? já. Tem uma resposta? Tem. Então, primeiramente, a gente está aqui, né, buscando o sacerdócio porque Deus nos chamou, né? Primeiramente, a gente está correspondendo ao chamado de Deus, né? E então, eu estou aqui nessa caminhada, né, rumo ao sacerdócio porque, primeiramente, por amor a Deus, né? E por amor às almas, né? Que essa tem que ser a nossa meta, né? Estar ali por amor a Deus, por amor às almas, para poder servir e ajudar o povo de Deus nessa caminhada rumo ao céu. Então isso que é o mais importante, né? Estar ali verdadeiramente por Deus e por amor às almas e não por outro motivo, né, aleatório, mas que seja esse, né? Deus, por amor a Deus e amor às almas. E você, Guilherme? Pra Por mim, que você quer ser padre? Dá para dizer assim, para mim eu resumiria numa palavra que é doar-se, né? Entregar-se. Às vezes a gente pensa assim, o padre
celebro às vezes 3, 4 missas no dia, chega cansado e às vezes eu penso assim, meu Deus, eu rezei 4 missas hoje e quantas almas eu ajudei, quantas famílias que eu ajudei hoje. Talvez uma entrou pelo ouvido e saiu, mas umas tocou o coração. Até esse dia aqui no centro, na paróquia, o Padre Firmo falou assim, a importância da Igreja Católica, assim, tudo. Chegou uma mulher depois, queria conversar com ele. Padre, olha, eu me senti tocada pela sua homilia, o senhor falou tão bem assim, e me deixou tocado assim por dentro. Eu quero voltar a ser católico de verdade de novo. Daí eu escutei aquilo ali, eu pensei assim, isso é uma pessoa que falou, imagina quantas outras foram tocadas e não querem falar pro padre, né? Sim. Então, para mim, se resumiria muito nessa coisa de doar-se, entregar-se a Deus e, através, para ajudar as pessoas, né? Sim. Não para mim, pro meu bem, mas pro bem das outras pessoas também. Tá. Então, como que começou o desejo, a vocação? Como que vocês perceberam? Como que descobriu assim, como chegou aquele discernimento? Eu quero padre. ser... Quando que começou esse desejo? Com quantos anos? Sim. Bom, a gente começa brincando, foi muito tempo atrás, né? Eu digo assim, mas eu tenho que dizer que, pra mim, eu tenho que ser muito grato ao meu pai e minha mãe, né? Que desde pequeno, então, me educaram nessa caminhada na igreja, né, da fé, sempre me instruíram ali. E então, desde pequeno, eu fui batizado, fiz minha primeira comunhão e participei dos movimentos de jovens, né? Participei do Onda, né? Fiz o curso, tudo mais. E fui perseverante ali durante algum tempo, né, nas reuniões. Mas depois de um tempo eu fui meio que deixando de lado, sabe? Fui buscando outras coisas, né? Gostava muito de jogar futebol naquela época, né? Ainda gosto. Mas fui deixando a igreja de lado e busquei meu próprio prazer assim, né? Que era gostava muito de jogar bola, né? Então acabei deixando de lado, mas com o tempo fui percebendo, né? Que eu tinha deixado de lado a igreja e tudo mais. Aí então, durante esse tempo, então, meus pais foram convidados para serem tios do CLJ, né? Isso foi em 2017. E então eu, consequentemente, tive que ir junto, né? Até uma vez o padre falou que queria ir lá em casa, né? E queria falar alguma coisa com meu pai e minha mãe. Aí eles até me comentaram, o padre vem aqui em casa hoje, né? Aí eu, o que será que é? Eu vou sair jogar bola, não sei, né? Aí depois, quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe contaram, bom, a gente foi convidado para ser tios do CLJ, né? E a gente aceitou. E a gente quer que tu vá junto com a gente, né? E assim fui eu lá, né? No início mais por obediência mesmo, né? Porque não queria estar ali jogando bola. Bom, era 2017, então eu tinha 15, né? 15 anos. Então dei início nessa caminhada do CLJ, né? Já tinha também feito a crisma, né? E tava ali então, perseverante, comecei no CLJ, né? Aí... E dentro disso tudo, né, que começou ali, começou aí, o que te influenciou? Foi só teu pai e tua mãe ou teve assim, eu vou ir pra conhecer as meninas? Sim, assim, um pouco a gente também vai por outras coisas, né? Isso. Mas também por obediência ao pai e à mãe, né? E também porque o CLJ sempre marcava de jogar bola, assim, né? Sabe futebol. Daí a gente pensou, bom, também posso jogar bola lá, né? Então também fui por essa intenção, né? Mas daí depois a gente vai descobrindo o verdadeiro motivo, né? A verdadeira causa que a gente está buscando ali, que é o próprio Cristo, né? Que é o nosso ideal, como a gente diz no CLJ, né? Mas também é bom ressaltar que nesse tempo, né? Antes eu já tinha feito a minha primeira comunhão e foi algo muito marcante para mim, né? Na minha primeira comunhão, porque foi quando eu senti que eu tive esse primeiro encontro com Cristo, né? Ao receber pela primeira vez Jesus presente na Eucaristia. E a partir desse momento, então, acendeu uma chama assim no meu coração, né? Que depois eu acabei deixando esfriar, né? Por buscar outras coisas, querer só jogar bola, né? E buscar só fazer a minha vontade. Coisa da idade, Coisa da idade, normal, né? Bate aquela rebeldia, né? De jovem, né? Normal. Mas que, então, depois, participando do CLJ, também fiz o curso, né? E durante o curso do CLJ, então, essa chama, esse amor por Cristo reacendeu em mim, né? Eu tive esse encontro verdadeiro com Cristo que eu tive na primeira Eucaristia, ali eu tive de novo, né? Então foi um momento muito especial para mim que marcou minha trajetória vocacional, né? Que começou desde aí, né? Na minha primeira comunhão e depois então no CLJ, né? Que me ajudou muito nesse meu processo vocacional. E assim foi, né? Tem ainda mais que legal. Uma longa caminhada. Bom, para mim, eu estudava no fundamental, a professora fez uma pergunta
que querem ser quando crescer, assim. Eu queria ser padre, né? Daí eu tinha 12 anos, estava no 6º ano do fundamental. Daí eu falei assim, queria ser padre, todo mundo fez aquele, tipo, o que é isso, né? Aquele susto assim, né? Que? Tu? Daí, óbvio, tem alguns que fazem assim umas pegadinhas de mau gosto, assim, tudo. Mas eu sempre fui levando, assim, né? Fui levando. Daí às vezes pensava assim, sabe o que eu fui falar, né? Queria ser padre, agora todo mundo chama de padre, lá vem o padre, não sei. Mas eu comecei deu um tempo, eu comecei a fazer uns recolhimentos no seminário menor. Daí eu comecei a participar lá um pouco, assim. Só que era aquela coisa, não queria sair de casa, né? Filho único, com medo de sair de casa e tudo. Daí eu não quero entrar no seminário menor. Daí foi indo, eu fiz mais uns encontros, não quero. Daí voltei pra casa, assim, tudo. Minha mãe disse, se tu quis, tu que tem que decidir, a gente não pode decidir por ti. Daí eu não quero ficar em casa ainda. Daí foi indo, né, coisa. Daí às vezes vinha assim, sabe que é mesmo, tudo isso, não sei o que. Eu tinha um padre que era primo da minha mãe, que faleceu de Covid, que era o padre Ayrton, da diocese, que faleceu de Covid. Ele me ajudava, assim, sempre, vamos comigo eu vou celebrar a missa lá, tu quer ir junto comigo e tudo. Então isso foi me ajudando, assim, motivando mais ainda essa coisa de desejo de querer ser padre. E quando ele faleceu de Covid, meio que foi aquele baque, assim, pra mim, né. E agora, sabe que não vai dar certo, não quero mais ser padre, assim, aquela uma semana pra mim, assim, tentando entender o que tinha acontecido ainda. Daí na missa 7º dia, o Dom Zeno vem lá, tu não quer entrar pro seminário? Não quer fazer recolhimento? E eu disse que sim, mas eu nem sabia que eu tava, assim, tão nervoso que eu tava, assim. Daí o padre entrou em contato comigo e tudo, daí eu fui indo no seminário, no Betânia, ali no propedêutico, fui indo e comecei a fazer amizade com os guris e tudo. Daí, quando chegou no dia de entrar, nunca me esqueço que eu entrei no carro, minha mãe falou assim, não te esquece que se não quiser mais, tu pode voltar pra casa. E eu nem fui ainda, já tá me deixando nervoso. E daí até eu sempre falo pra minha mãe, imagina lá em São Paulo, eu longe de casa, assim, e já tô no último ano, e a minha mãe disse assim, meu Deus, há pouco tempo atrás tu dizia, meu Deus, são 3 anos longe de casa, e agora tu já tá aqui no último ano. E eu fiz assim, meu Deus, boa, né? Passa muito rápido. Alguém me falou uma vez, nunca pensa, eu quero estar no último ano, eu quero já estar na teologia. Vive o tempo que tu tá agora dentro do seminário. Vive o tempo que tu tá agora na tua juventude. Porque se tu sempre pensar na frente, nunca vai estar bom. Sempre tá colocando crítica na tua vida ali. Vive o agora como fosse tua última vez, assim, eu quero amar Jesus agora. Não só quando eu tá na teologia ou quando eu tô na filosofia, eu quero amar Jesus desde agora até o fim, né? Até o fim, depois de ser diácono, depois de ser padre, até o fim, tem que amar Jesus e colocar todos os anos como se fosse o melhor, né, que eu estou vivendo naquele momento. Então, querendo ou não, para mim foi aquele baque sair de casa sem filho único, mas eu vejo que assim, eu tenho o apoio dos meus pais, do meu pároco, assim, das pessoas assim, que eu conheço ali na minha paróquia, do pessoal aqui de Sapiranga assim, que me conhece. Eu vejo, às vezes tem uns assim, que eu conheço assim da escola, vou lá e encontro ele assim, tá no seminário, quando vai ser padre? Vai demorar muito ainda? Tem algum tempo ainda. Mas demora assim, né? E eu fico, até eles ficam assim, tu dizia que queria ser padre, né? Eu achava que tu tava louco, mas então, tu quer mesmo ser padre? Eu disse assim, olha, aquela vez eu falei, e hoje tô aqui firme e forte, peço que tu reze por mim. Às vezes eu falo pra eles assim, rezem por mim, porque não é fácil. E eu rezo por vocês também. Não é fácil porque às vezes dá dúvidas? Não é fácil no quesito assim, essa coisa de distância, assim, mais pra mim, né? Essa pode ser filho único e tudo mais, e tudo. Então, às vezes tem que liga pro pai e pra mãe, assim, daí fica assim, mil e poucos quilômetros de distância, assim, dá aquele baque assim, mas pra mim agora já superei um pouco isso, assim. Então, pra mim, a minha maior dificuldade, às vezes, eu sempre brinco, é mais na parte acadêmica, assim. Que nem tu disse ali antes que tu fez ali uns recolhimentos no seminário menor, né? E ali tu disse que não é pra mim, não quero nesse momento. O que te fez ter essa decisão, assim, não querer nesse momento? O que tu acha que é a maturidade? O que tu acha que fez, assim? Eu acho que era o medo de sair de casa, assim, tipo, assim, primeiro assim... Era mais o medo de sair de casa. Medo, assim, de sair de casa, assim... Mas aquele pensamento de 12 anos de querer ser padre ainda persistia. Ainda continua. Então, ainda não teve momentos de tu falar, será que é isso? Não, às vezes eu até fico pensando assim, que quando a gente vai lá na capela do seminário, assim, eu sempre falo com Jesus assim,
eu ainda tenho aquele sim lá atrás, muito firme ainda. Mas quando o senhor dissesse, conversar comigo e disse assim, olha, dá um tempo, eu quero escutar com mais tranquilidade, assim, porque às vezes a gente tomar uma decisão, às vezes sair do seminário é uma decisão bem difícil, assim, tu pensa assim, tá, vim até aqui, vou ser agora, e às vezes as pessoas, elas olham para nós assim, com, por que tu saiu do seminário, assim, tudo, às vezes, é porque eu discerni a minha vocação, vi que não era para mim. Então, no momento, para mim, ainda está essa vocação de continuar. As pessoas confundem, né? Elas acham assim, se foi pro seminário, vai ser padre. Sim. E não é assim. Vai pro seminário buscar o discernimento. Sim. Então, vai ter o tempo de falar, não, realmente é você, ou não, cheguei até aqui, não. E tu, Felipe, teve esse momento também, assim, Sim. Tô na dúvida. A gente... Tô com muita saudade. Tu é irmão, filho único também? Sim, tem irmãos? Eu tenho um irmão, né? Um irmão menor. A gente é 11 anos de diferença, né? Nossa. Mas, assim, também é complicado, né? Aí a saudade, por né? causa da distância, né? Que nem o Guilherme falou, né? A gente sente um pouco, né? Porque a gente, pelo menos pra mim, eu também era bem apegado com o pai e a mãe, né? Sim. Mas a gente sabe que é por uma causa maior, né? Por um bem maior. E a gente vai, então, ali pegando o jeito, né? Se acostumando e sabendo, então, fazer cada dia mais a vontade de Deus, né? E também sobre os recolhimentos, né? O Guilherme falou. No início eu não pensava, né? Em ser padre, né? No início da minha caminhada ali, quando eu estava no CLJ, né? Eu pensava em ser um bom pai, né? Ter ali muitos filhos, né? E nunca tinha passado na minha cabeça, então, o sacerdócio, né? Até a gente sabe que tem o calendário da diocese, aquele calendário vocacional, né? Que tem as fotos dos seminaristas, né? E tem uma página ali, um pedaço que, principalmente nos antigos, né? Nos antigos calendários tinha, você já pensou em ser padre, né? Aí eu olhava aquilo, lia isso, mas não dava bola, sabe? Eu pensava, isso aqui não é pra mim, né? Mas com o tempo a gente vai rezando, entregando nas mãos de Deus e vai escutando aquilo que Ele tem para nós, né? E eu comecei a fazer os recolhimentos graças ao Monsenhor Valnei, né? Nosso vigário-geral da diocese, que ajuda aos finais de semana em Nova Hartz, né? E ele sempre me incentivava, né? Vai lá fazer os recolhimentos, vai... No menor? No propedêutico, no né? Propedêutico, no Betânia. Eu já tinha concluído o ensino médio, O seminário menor, tu não chegou a fazer visita, encontro vocacional? Não, nada. Eu não cheguei a fazer porque ainda não estava, né, nessa fase do discernimento, né? Só fui pensar depois quando já tinha concluído o ensino médio, né? Sim. E então, graças ao Monsenhor, que me incentivava muito, né? E hoje ainda me ajuda, né? Muito nessa questão vocacional. Eu, então, de tanto ele me incomodar, fui lá e fiz os recolhimentos, né? E eu comecei a fazer os recolhimentos no dia 7 de setembro de 2022, né? Foi o meu primeiro recolhimento que eu fui, ainda me lembro, né? Era o feriado, né? Eu estava lá. Eu estava lá, o Guilherme estava lá, nos recebeu bem. E depois daquilo ali, fui em todos os outros recolhimentos, né? Porque tu descobriu que dava pra jogar bola lá também, né? Tem um campo lá de areia, dá pra jogar. Tem uma quadrinha legal de areia lá, tem a da paróquia lá, São José também. Tem a da paróquia também. Aí jogam bola também, que nem no menor, toda vez. Os recolhimentos tem que ter, né? Tem que ter. Querendo ou não, essa aproximação do seminarista com o vocacionado gera um despertar no vocacionado e também no seminarista, vendo assim, o vocacionado ali vindo pro seminário. Até quando eu brinco com os corinhas aqui, quando o padre chamar as crianças, vocês também descem. Vocês são crianças. E daí as crianças que estão lá embaixo vão ver, os coroinhas aqui, Então vai despertar neles assim. Também o desejo de ser coroinha, assim. Ver que às vezes o pessoal, sabe, o padre, mas o padre é gente que nem a gente. O padre nasceu, fez tudo que nem a gente faz, assim. Mas escolheu ser padre. Às vezes tem uns que ficam com medo, assim, o padre é um ser de outro lugar, assim, vem do céu, assim. Não, o padre é uma pessoa comum. Então vocês também podem descer lá embaixo. Vocês são pessoas normais, assim, a criança vai ver, mãe, eu quero ser coroinha, mãe, eu quero estar ali junto com o padre, assim. Então vai tocando, assim, as pessoas devagarinho, assim. Por mais que seja aquele pouquinho, já toca a pessoa. Então essa meio que vocacionado e seminarista junto, gera um despertar nele, assim, para entrar no seminário ou para não querer entrar no seminário. É verdade. Que muitos que eu conheço um que vai lá no seminário, ele não entrou, mas ele sim, eu estou participando aqui do recolhimento, mas eu gosto de estar aqui com vocês, mas eu percebo que não é para mim. Eu gosto de estar aqui com os seminaristas, mas eu percebo que não é para mim. Eu me sinto feliz com vocês, mas eu já decidi que não é para mim. Eu quero ser um pai de família, ele falou.
Então, querendo ou não, o seminário não torna a gente só um padre, assim, torna a gente um homem, uma pessoa matura, assim, que trabalha, assim, sabe dialogar com as pessoas, e não é que sai do seminário, fica jogado assim no mundo. A gente aprende a ser pessoas de verdade, né? Homens. Sim. É verdade, isso aí. Que nem o Felipe falou antes ali, né? Eu quero ser padre por Deus, né? O que seria ser padre por Deus? Seria por amor a Deus, né? É poder se entregar a Deus naquilo que Ele me chama, né? Que no meu caso, então, é o sacerdócio, né? Poder servir a Deus através da minha vida, né? Entregando a minha vida a Ele, no serviço a Ele e ao povo de Deus, né? Assim como um padre tem que ser, né? Esse padre presente que está ali no meio do povo, né? Que se entrega e é essa imagem, esse outro Cristo, né? Testemunho de Deus, né? E tu, Guilherme, tu falou doação, né? Uhum. O que seria essa doação para ti? Se doar por completo, o que seria essa doação? Assim, eu quero ser padre por causa da doação. Eu quero ser Porque um padre. tu pode fazer doação sem ser padre. Sim. Tu pode ser um bom pai de família. Sim. E seguindo ali fazendo doações e tudo mais. Sim. Eu diria assim, uma doação de que se alguém me liga de madrugada pedindo, padre, eu preciso que o senhor venha aqui dar uma unção dos enfermos às 3 horas da madrugada. Eu quero ser aquele padre que levanta e vai, não fica, vou dormir mais um pouquinho, né? Ser aquele padre que se doe totalmente, não pensando somente na carreira dele, assim, né? Eu quero mostrar para as pessoas que eu sou dedicado a um padre que se doa por amor a Cristo, inteiramente a Ele, né? Não somente na frente das pessoas, mas também assim naquele momento de silêncio, assim, de oração pelas pessoas, por todos os fiéis defuntos, mas também aquele doar-se de estar à disposição do povo, de se colocar à disposição das pessoas que precisam de mim, não somente daquelas pessoas de um grupo, mas de todas as pessoas da minha paróquia. Aquela pessoa que mora 5, 10 quilômetros para dentro de uma estrada de chão batido, que eu posso ter o risco de atolar o carro. Até uma vez eu falei assim, nós precisamos de padres que não tenham medo de sujar a batina, né? Que vão no meio do barro, que caminhem, que vão em busca das pessoas, assim. Padre que vá onde o povo está, né? Isso, não com medo assim, eu vou atolar o carro. Mas se atolar o carro, deixa o carro ali, trava o carro, deixa ali, vai a pé. Porque aquela pessoa, por mais que ela seja mais longe, ela precisa de Jesus Cristo presente na Eucaristia, né? Se ela não tem condição de ir na igreja, se ela precisa de uma unção dos enfermos, atender confissão, tu pode pensar assim, eu posso pensar assim, como padre, vou pra lá pra quê, né? Mas querendo ou não, lá também Jesus quer que eu vá. Jesus também está presente naquele lugar também. Não é só aqui no asfalto, assim. Que nem tu disse que tu é filho único, muito apegado ao teu pai e tua mãe, né? E foi uma das formas de tu ser um pouco resistente no início ali, né? Uhum. No menor. Então, agora tu fala que quer ser por doação e ir onde Cristo te mandar. Uhum. Nem agora mesmo, Poçamai e o Lua. O Lua. Amazonas. Uhum. Se vir para ti, tu vai querer ser um padre, assim, o que tu espera ser? Um padre missionário? Um padre de paróquia, um padre... O que vocês pretendem, os dois aí? O que vocês pensam quando vocês formarem padre? Fazer? Então a gente comentou isso lá em casa, né? Essa coisa, assim, a gente fica meio assim, quando... aqui eu posso dizer que, eu vou, mas quando vinha, vamos supor, o Padre Miguel chega em mim, a gente quer te mandar pra Amazônia, acho que o baque é mais diferente, assim, né? Dá aquele susto, né? Mas eu até comentei com o Felipe, assim, é uma experiência diferente. É algo assim que a gente não tá acostumado. E lá onde é que muitas pessoas nem falam português, o Lô comentou comigo que alguns falam tucano, outros falam outras línguas, ele estava até aprendendo algumas coisas, assim, para aprender a falar com eles. Então, querendo ou não, é um desafio muito difícil e grande também.
Então, isso a gente fala da Amazonas, que aqui no Brasil, aí pode ser que tu vá para fora, né? Tem vários padres aí que foram fazer missão fora, né? Exatamente. O trabalho missionário é dedicação total, né? Sim. E coragem, muita coragem, né? Sim, é uma realidade totalmente diferente daqui para o Amazonas. Tem um padre da diocese que está em Moçambique, né? É o padre Henrique. Olha só. Nice, né? Já é uma outra realidade bem diferente do Amazonas. Da Amazonas. Sim, aqui pelo menos fala português. Não, mas lá em Moçambique eu acho que fala também português, eu acho. Eu acho que eles falam português. Mas lá do oceano, né? Sim. Já é de pouco mais diferente, né? E então, aonde Deus te mandar, tu... Eu acho que daria aquele impacto, assim, um choque, mas depois eu entenderia que até dá aquele choque de realidade, assim, no início, mas depois de um tempo, assim, a gente entende que eu quero ser padre para me doar, então eu que nem em vão o que eu falei, né? Vocês dizem, eu quero me doar, mas não cumpri o que eu falei, né? A gente pega a charadinha também. Mas eu acho que seria difícil, assim, no início, mas querendo ou não, ia ser uma experiência muito boa para mim, assim, eu acho. E tu, filho? É assim, não, aonde o senhor mandar, a gente vai, né? Então claro que a gente tá estudando... Mas se puder escolher, melhor. A gente tá estudando, né, para ser padre diocesano, né? Para ficar aqui no território da diocese, né? Mas se por motivos pastorais o senhor nos enviar, né, o nosso bispo nos pedir, né, a gente com certeza vai acolher muito bem, né? Coração missionário para poder ir lá evangelizar o pessoal, né, o povo de Deus de lá, né? Claro que também, como o Guilherme disse, né, vai ser um baque assim um pouco diferente, né? Porque é um lugar diferente, né? Mas a gente sim, com muita alegria, vai sim lá para... E Deus só dá o que a gente consegue dar conta, né? Exatamente. Ele capacita, ele oferece e capacita, né? Então... Sim. Então a gente conheceu um pouquinho de vocês, né? De como que vocês gostariam de ser padre, né? E ainda está no discernimento, né? Vamos ser bem claros, daqui para frente ainda pode vir mudanças, né? Claro que não é o desejo de vocês nesse momento. Que nem o nosso, né? Que nem o nosso. Nós vamos continuar orando e rezando por vocês. Vamos rezar porque precisamos de padres e padres assim de coração cheio de amor. Isso aí. Que queiram mesmo evangelizar, né? Então, a curiosidade, né? Nós leigos muitos temos. Qual é a rotina de um seminarista? O que vocês têm que fazer lá logo quando acorda? O que acontece? Vocês têm horário para acordar? Pode acordar a hora que quer? E a gente só pensa, né? Vai para São Paulo. Se divertir lá, né? Né? São Paulo. Vão estudar no seminário, jogar um futebol. Então, a gente tem a nossa rotina, né? Lá a sineta toca, né? Tem um sineteiro, né? Que passa... no corredor tocando a sineta, né, às 6h15, né? Pensa, que ódio, já é 6h15 da manhã. Tá naquele sono pesado, assim, mas... Coitado do sineteiro, imagina. Tem que acordar. Até a gente brinca assim, quando toca 6h15 tem que tocar. Se toca 6h16, é certo que vai dizer assim, 6h15, ó, fala pro sineteiro. O sineteiro fica, que ódio. Por um minuto tá reclamando. Querendo ou não, quando toca a sineta, assim, até o padre falou assim pra nós, quando toca a sineta tem que pular da cama. Daí a gente pensa assim, mas por quê? Daí ele falou assim, porque se eu virar pro lado, quantas vezes eu vou na vida vai vir, tem que fazer isso, depois eu faço. Então sempre vai deixando, daí tu vira pro lado mais 5 minutos. Mas o sineteiro passa mais de uma vez? Ele passa, ele gira, assim, é um seminarista, né? É um seminarista que é o responsável. Tu já foi sineteiro alguma vez? Não? Eu não, eu tenho medo. Tenho medo de dormir demais e não tocar sineta na Candidato a sineteiro, então. Como é que é o nome do teu reitor lá? Padre Paulo, não vejo esse vídeo. Viu, Padre Paulo? Não vejo. Vamos mandar pro Padre Paulo, se liga. Mas o sineteiro, às vezes eu acordo um pouquinho antes, eu escuto o sineteiro, ele sai, ele passa pelos quartos e vai tocando, assim. Ele desce, os 3 andares passando, tocando. Lá tem 3 andares, né? O prédio, né? Então, são 3 andares tocando a sineta. Não é fácil ser sineteiro, então. E é todo dia, né? Todo dia. De segunda a segunda. Mas o sineteiro reveza, assim, ou... Tem 3 sineteiros, tem 3. Mas ele fica o ano inteiro? É por semestre. Às vezes pode continuar o ano inteiro, mas às vezes... tu ainda vai ter tua chance. Tem 2 semestres. 2 semestres ainda pra ser. Aqui, ó, fica a dica, Padre Paulo, aqui, ó. Fica a dica. Tá, vamos lá. Daí tem o sineteiro. Às 6h15, então, né?
Isso de segunda a sábado, né? Domingo é às 7 horas a sineta daí. Mas tem. E depois do cineteiro, o que acontece? Daí então a gente, né, faz a nossa higiene, toma o banho, né? Se prepara então para descer Tem que tomar banho. Tem que tomar banho, né? De manhã quando acorda assim. Mas é obrigatório. Água esquenta. E lá não é frio, Não, né? Não, mas tava frio, eu olhava e disse, meu Deus, misericórdia, vai dar certo. Mas no inverno lá também é complicado, viu? Às vezes acho que é o sul, né? E lá é seco, aqui já é úmido, então muda bastante assim. Então daí às 6h50 a gente desce, né? Já tem que descer antes, né? Porque do dormitório até a capela é uns 5 minutos, eu acho. Agora tá em reforma lá, a gente não sabe como é que tá lá, indo para o Paulo. Tudo é longe lá, né? É longe. Agora tá em reforma, parece que a capela vai ficar mais perto. Seminário. Eu tava pensando aqui agora, com meus botões. Imagina se eles botam aquela sirene de alarme lá. Ia ser pior que o cineteiro, né? Tinha uma campainha uma vez. E tem, mas é para as aulas, né? Para bater os períodos, sim. né? Botar uma dentro do quarto. Mas daí a gurizada é capaz que não ia pular, né? Às 6h15. Mas acordar com sino não deve ser fácil, né? Não, dá aquela vontade de ficar dormindo. A gente já acorda meio que nervoso. Mas um dia aconteceu, eu pensei, tocou a sineta e eu pensei, vamos lá. Daí eu tava tão cansado que eu dormi de novo. A sorte que eu coloco um despertador extra, né? Era 6h30 e tinha 20 minutos, mas eu dei um pulo da cama, daí fica assim, daí parece que nada dá certo, né? Tu quer procurar alguma coisa e não acha. 6h15 vocês acordam. 6h15. Que hora que vocês vão dormir? As completas é 9h30. 9h30 a oração, né, da noite, as completas. Dorme cedo. Daí até chegar no quarto, 10 e pouco, né? Mas ainda caminham assim, fazem reza o terço ainda de noite. Ficam na capela um pouco mais, rezando, um pouco. Se não é que nem quartel, assim, já apaga as luzes pra todo mundo, cada um apaga a sua luz. Agora, que nem quem fica nas celas, é o primeiro ano da filosofia. E daí não... A gente diz assim que cela, como é que não é presídio. Tem diferença, né? Mas tem uma cortina, não é uma porta, é uma cortina, daí por cima é aberto. Ou seja, tu escuta às vezes o outro se mexendo assim na cama, batendo na parede, roncando, assim, roncando. Um dia eu tava escutando um roncando lá do terceiro andar e eu pensei, meu Deus do céu, eu aqui no quarto não tô conseguindo dormir, imagina quem tá do lado, assim. Mas isso é um desafio para nós, assim. É que os o desafio de convivência, né? Isso, querendo ou não, para uns assim, no início é difícil, mas eu até falei pro Felipe, eu me acostumei na cela, naquele 1 ano que eu fiquei. Teve uns que ficaram 2 anos, 3 anos na cela. Mas por quê? É castigo? É mais porque é estilo dos legionários, assim. Todos os seminários deles, lá em Curitiba também é assim, se eu não me engano. Eles têm as cortinas assim, é aberto. Daí eles meio que é pra fortalecer a vida em comunidade, assim, também, né? Sim, ajuda muito na formação, né? Formação, a ter essa disciplina, né? De saber que vai chegar a hora de dormir, eu vou dormir, porque senão... Vou estar com a luz ligada ali, o outro vai ver, né? Pensa, é aberto por cima, né? Então é ter essa disciplina, né? E de saber que ali é a hora de dormir, eu vou dormir, né? Às vezes um coloca o despertador mais cedo, tu escuta vibrar, pensa assim, ô fulano, não coloca o despertador mais cedo não, que tu acorda todo mundo. Todo mundo. Daí pra trabalhar isso na gente. Tocou a sineta, levantei, fiz a higiene. Eu sempre pensava assim, deu a sineta ali, vou fazer um momento de oração primeiro. Não é assim? Como é que funciona? Tocou a sineta, vou fazer higiene. Isso vai também de cada um, assim, de seminarista. Assim, tem gente que é mais preparada, acorda um pouquinho antes, faz a oração. Quem tá em quarto é mais fácil, né? Porque daí pode acordar mais cedo, né? Tomar um banho mais cedo e rezar mais cedo, né? Mas quem é na cela, não, né? Porque se acordar mais cedo, vai ligar a luz, vai ligar o chuveiro, já vai acordar os outros que estão dormindo. Daí na cela tem o banheiro individual. Na cela tem a cama, né? Tem ali um guarda-roupa para guardar as roupas ali. Aí tem ali a parte do banheiro, que tem uma pia e tem o chuveiro. Aí já a parte do vaso sanitário tem lá no fundo do corredor comunitário. Como todo mundo tem que... Então seria não seria um lavabo porque tem um chuveiro, mas seria no caso só o chuveiro mesmo. O chuveiro e a pia, né? Eu fiquei pensando assim na minha cabeça agora aqui. Todo mundo acordou, tocou o sino, né? Ligou a luz lá, daí agora é a hora da higiene. Aí todo mundo escovou o dedo, daqui a pouco quando vai abrir o chuveiro aí. Todo mundo abrindo o chuveiro junto com ele. Às vezes toca o sino, 6h15, é uma sincronia assim, todo mundo abrindo o chuveiro. Quem está dormindo embaixo do chuveiro, já esperando. Daí liga aquele chuveiro e pensa, meu Deus do céu. Tô acordando. Não tem como o outro ficar dormindo assim, tanto barulho que é assim. O pessoal
daí ajeita, às vezes cai a prateleira da roupa, assim, tu tem que ajeitar. Sempre acontece alguma coisa. Um dia eu derrubei o ferro que tem que segura assim a parte da cortina, eu derrubei o ferro, deu um barulhão. Eu abri a cortina, tinha uns 3 para que aconteceu? Eu, não, só derrubou o ferro. Ah, tá, tranquilo. Daí dá aquele tendel assim, logo no início, que o pessoal às vezes quer fazer rápido assim, tudo para ficar pronto logo, não chegar em cima da hora também. Tá. Porque e vocês têm que ficar prontos que hora, assim? A gente tem que 6h30 já é bom estar pronto, assim, né? A gente tem que estar na capela às 6h50, então pra antes capela. das 6h50, porque começa as orações às 6h50, né? Que é as laudes, né? Começa às 6h50 com... geralmente de manhã a gente tem adoração ao Santíssimo, né? Aí o padre expõe o Santíssimo, aí fica uns 20 minutos de meditação pessoal, né? Pode fazer a Lexio Divina, né? A leitura orante da palavra, pode fazer uma oração. Calma aí, vai bugar meu cérebro. Pode variar um pouquinho os dias, assim, depende do que é laudes? As laudes são a oração da manhã, né? E elas têm, assim, uma oração certa para ser, ou... Sim, a gente tem a liturgia das horas, né? Que é a oração, as orações que a gente faz durante o dia, né? Que daí então de manhã tem o ofício das leituras, né? Mas esse a gente não faz em comunidade, né? Faz individual. Por conta. Aí depois tem as laudes, que a gente faz em comunidade, né? Que é a oração da manhã. E depois a gente tem três horas médias, né? Que a gente chama, né? Que é a terça, a sexta e a nona. Que daí pode fazer às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, né? Dessa também é por... Assim, por vontade própria, assim, tu pode fazer sozinho, hora média, que daí são 3. Com algum grupinho, assim, de amigos, assim, por diocese, por turma, assim, então é bem livre essas 3 horas médias. Essa a gente também não faz em comunidade, né, faz em particular. A gente, como o nosso filho, ele participou do seminário no período, a gente visitava o seminário de vez em quando. Sim. E daí tinha aqueles retiros lá que vai aqueles outros que querem ser seminarista, como é que fala? Estão fazendo uma experiência os lá, vocacionados. Daí tinha momentos lá que eu via o padre fazendo uma oração com eles, caminhando, assim, né? Sim. Vocês fazem também terço, esse momento, né? rezando o terço? Sim, e tudo. a gente reza o terço em comunidade, né? Mas a gente reza também em turma de propedêutico, né? Aqueles que foram colegas no propedêutico rezam juntos, né? Um dia. E a gente também reza em diocese, né? Na diocese de Novo Hamburgo, porque são várias dioceses que estão no seminário, mas tem um dia em especial que a gente se reúne em diocese, né, para rezar o terço, né, pedindo por muitas santas vocações da nossa diocese, né, e rezando pela unidade da nossa diocese. Né. Às vezes também até tem a questão que é mais assim por turma, né, de filosofia, assim, primeiro ano da filosofia é rezar um dia o terço junto, assim, para também não ficar só a diocese e os de propedêutico, mas também essa unidade entre as turmas, casa, né, toda a casa também. Às vezes o Padre Paulo também Quantos seminaristas no total tem lá? São em torno de uns 50 e poucos, a gente estava ano passado, né? Sempre contando nessa margem. Todas as dioceses, né, que estão 40, 50, por aí. Tá, então daí tem a sineta, a higiene, as laudes, a oração. Isso, tem a adoração. A adoração ao Santíssimo. Isso tem a exposição, né? Daí tem esses minutos de meditação pessoal. Mas daí já foi a manhã inteira? Não, são 20 minutos. Aí depois tem as laudes, mais 20 minutos. E daí o padre dá a bênção com o Santíssimo. E daí depois a gente vai tomar café. Isso dá pra dizer que a gente toma café 15 para as 8. 15 para as 8, 7h40, né? Em torno desse toma o café. É aquela correria, toma o café, que às vezes pode acontecer de não ser esse cronograma. Pode acontecer de ser missa pela manhã e só laudes e missa. Daí reza as laudes 6h50, 7h10 missa. Daí faz adoração com vésperas à tarde daí. Isso. Mas isso varia de acordo com algum imprevisto, assim, que nem um padre vai fazer uma visita no seminário e só pode celebrar de manhã porque de tarde vai sair. Sim. E o padre sempre quer que o padre que está lá assim celebre a missa, né? Para não ficar só os padres da casa, né? Também algum padre que passou por lá, quer visitar o seminário, também celebra a missa. Daí às vezes o padre, vamos supor, acaba a missa 8 horas. Daí aqueles 15 minutos que tu tinha, tu já perdeu, e daí alguns ainda tem os trabalhos. Todo mundo tem um trabalho assim depois do café. Que nem o meu trabalho, semestre passado, era lavar os carros. E daí se dava alguma, atrasava assim um pouco, eu não dava conta, né?
Daí... Então, de manhã são os trabalhos. Sim, a gente tem meia hora de trabalhos, né? Das 8 às 8h30. Lavar os carros, são quantos carros? Eu lavava 4 carros. E se fica sujo, o padre puxa a orelha. Puxa a orelha. E às vezes tu lava assim, tu lavou no outro dia sujo. Meu Deus do céu, tem que lavar de novo. Daí lá lavava de novo assim, às vezes que nem eu, às vezes em meia hora eu só conseguia passar o aspirador, que eu era sozinho, não conseguia fazer tudo junto. Daí eu passava o aspirador, tudo, limpava tudo por dentro. Daí eu pensava, depois do almoço, em vez de eu descansar, eu vou vir aqui, daí eu vou jogar água no carro e vou saboar ele. Daí eu lá, fazia todo o trabalho lá depois de novo. Alguns já era... varrer o refeitório, limpar a sala de aula. Tinha alguns que ficavam na parte da recepção, limpar a capela, que nem tu limpava a capela, sim, né? Eu trabalhei esse semestre na capela do seminário, né? Que daí é um trabalho que já excede o tempo dessa meia hora, né? Porque tem trabalhos fora esse momento, né? A gente tem que organizar as coisas para arrumar para adoração, arrumar as coisas para missa, né? Então já vai um pouco mais além dessa meia hora que a gente tem, né? Não e esse arrumar incluía a limpeza? Isso, a gente limpava a capela, varria, passava pano, né? Passava cera nos bancos, né? Tudo isso, né? Tinha que trocar o fluido das velas, né? Os pavis, né? E assim, né? É todo esse serviço, botar as alfaias para lavar, né? Levar na lavanderia. E o café da manhã... As alfaias? As alfaias são os panos litúrgicos que a gente usa na missa, né? Sim. O corporal, o sanguíneo, né? A toalha, o manustérgio, né? Esses são as alfaias. Aí tudo é da tua função ali. Isso, tudo a gente tem que cuidar com o maior amor e carinho, né? Porque ali está o nosso próprio Deus, né? Que pode ficar alguma partícula de eucaristia no corporal, no sanguíneo, né? Então tem todo um trabalho. Mas então quer dizer que vocês não são servidos lá. Vocês acabam servindo, né? Também. Já começa já aprendendo a servir, né? Sim. Então, o café da manhã também é uma função lá. É alguém que faz para vocês ou é o seminarista também que é determinado tal dia vai ser tu que vai fazer o café da manhã? Tem os funcionários. São os funcionários. São 3 que trabalham na cozinha, uma que trabalha na rouparia. Então você não precisa lavar roupa, tranquilo. Não. Agora pode acontecer que eu trabalhei eu fiquei um semestre trabalhando na dispensa. Daí quando tinha algum feriado eu tinha que fazer o café, a janta, assim, junto com a minha equipe de trabalho da dispensa. Daí era eu e mais 2. Daí um sabia cozinhar bem, eu mais ou menos, e um que acho que também é mais ou menos sem saber cozinhar. Daí era aquela que eu tinha que acordar mais cedo e ir lá pro café, assim, ajeitar tudo antes do horário, bem antes da sineta. Daí era meio, você pensava assim, meu Deus, que loucura, né? A gente às vezes chega aqui, tá tudo pronto e não vê o funcionário às vezes trabalhando lá atrás. Então chegar ali, preparar assim tudo, eu dizer, como é que eu faço isso aqui? Faz assim. Eu ia lá e fazer, que eu não era acostumado a fazer para muita gente. Daí ele ia me ajudando assim um pouco. Daí às vezes acontece, um dia eu tava com a coisa de café, eu derrubei o café no chão, olhei pro café assim, eu olhei pro relógio, não tinha mais como passar um outro a tempo. E ele falou assim, dá tempo, só joga dentro ali que vai dar tempo. Vai dar tempo, confia que dá tempo. Junta do chão mesmo. 5 segundos. Mas é que a cozinha, ela tem, se vira alguma coisa no chão, tem os ralos. Daí tu só joga água, já vai pro ralo, não precisa ficar limpando, assim. Mas tu joga uma água, tu empurra pro ralo, já tá resolvida a situação, mais ou menos. Já tá limpo. E aquele lixão todo cheio de café, assim, você, meu Deus, o que eu fui fazer? Porque eu peguei, tava quente, assim, daí eu não tinha onde é que largar, daí começou a esquentar, eu fui botando no que caiu. Deu, não pode ser. Aí, o serviço, de manhã, tomou café, fez o serviço. E às 8h30, né? A aula é de tarde. Até 8h30. É de manhã. Tudo isso, vocês veem como vocês aproveitam tempo, né? Meia hora vocês têm que dar conta do serviço. Sim. Às vezes acontece não dá conta, que é o meu caso, né? Que era. No caso dele. Tem 15 minutos ali pra. Tá, mas 8h45, olha quanto tempo. Tá, vocês acordam 6h15. Vocês acordam 6h15, ó, quanta coisa que dá pra fazer. Né? 2 horas, né? E olha só, o Felipe consegue terminar a função dele, mas já o Guilherme, eu não fiquei confiante, não tinha como. Lavar carro em meia hora. Não, eu não queria fazer uma coisa de qualquer jeito, fica ruim assim. Daí eu pensava, não, eu combinei com o padre, depois do almoço eu posso
se eu não terminar tudo... Mas é um carro só, não é? É um carro só. Um carro. Eu já tinha que lavar todos os carros. E às vezes eu lavava... Descanso aqui pra... Já aconteceu de eu passar o aspirador no carro e deixar o carro lá pra lavar de tarde. Quando eu chegar, cadê o carro? Sumiu. O padre pegou e saiu com o carro. E daí eu pensei assim, bom, eu vou lavar amanhã então. Daí eu vou deixar pra amanhã. Mas aí tu não leva um puxão de orelha? Não, porque daí ele teve que sair com o carro sujo? Porque daí ele dizia assim, deixa a chave lá, porque se eu precisar do carro assim urgente, a chave tá, não preciso correr até tudo na sala de aula, atrapalhar durante a aula. E às vezes acontecia assim do padre sair com o carro, assim, porque tem muito rodízio de placas, né? E às vezes só podia sair com aquele carro. Sim. Daí às vezes ele dizia assim, às vezes aconteceu de eu estar pegando o carro para eu lavar, ele, não, sai, pega o outro, faz o outro, que eu vou precisar desse carro aqui hoje. Então, é uma coisa assim que eu achei assim no início, tava assim, pensei assim, meu Deus, eu sozinho lavar 4 carros assim, nos 4 dias da semana ali, sempre na segunda, terça, quarta e quinta eu lavava. Então pode chover também. Então, tipo assim, aquela semana tu é lavador de carro. Não, era o semestre. O semestre todo. Não, daí é tranquilo, porque daí, tipo, tu só vai lavar carro. Isso é o trabalho. Não tem essa semana, amanhã eu tenho que fazer outro serviço. Não. Mas o que mais que tu já fez além de lavar carro? Que outra função você já teve? No primeiro semestre... Só um pouquinho, desculpa. Agora, se tu não virar padre, tu vai ser lavador de carro, viu? Já sabe. Vai abrir uma lavagem. Lavagem do alemão. 4 semestres. Olha, eu tenho até, às vezes quando eu vou lavar o carro eu fico assim, meu Deus, tem que cuidar, né? Cuidar assim, não deixar nenhuma mancha assim no carro. Queria ser padre, não deu certo, sou lavador. Sou lavador de carro, porque no seminário eu comecei a lavar carro. Mas lavador de carro é uma bela profissão, né? Que outras funções então tu já teve nesse período? No primeiro semestre eu fiquei responsável por limpar os banheiros do lado sul do prédio, daí era em dupla. Era eu e mais outro rapaz. Olha, considerando que é banheiro que só homem usa, não deve ter sido fácil. Às vezes você se estressava, se estressava assim, daí ele dizia assim, o que me ajudava, olha, hoje tu se estressa, amanhã deixa comigo, tá? Não podemos se estressar junto não, um dia eu. Daí no segundo semestre eu trabalhei na dispensa, que daí cuidava assim os alimentos e tudo assim, subia pra cozinha. Daí acontecia num feriado, daí tinha que fazer o almoço, fazer a janta, fazer o café da manhã. Às vezes os funcionários eles já deixam pronto assim, alguma parte assim, porque sabe que às vezes não dá muito serviço, assim, a gente não consegue dar conta. E daí no primeiro semestre do ano passado eu trabalhei na recepção, manter a recepção limpa, tudo assim. E no último foi lavar os carros aí. Daí às vezes é por semestres, sempre é por semestre, a maioria das vezes. Daí, às vezes, a gente tem alguém que está mais tempo no seminário junto com a gente, assim. Que nem logo quando a gente começa, estava eu, no segundo ano, e alguém do primeiro, assim. Daí a ideia sempre é introduzir a pessoa, assim, no seminário, assim, ensinar a função. E você, Felipe, já lavou carro também? Não, bom, como eu estava no passado, no meu primeiro ano, então, eu só tive 2 trabalhos diferentes, né? No segundo semestre eu estava na capela, né, cuidando da capela. E no primeiro semestre, então, eu estava limpando o auditório, né? A gente tem um prédio onde fica a capela, embaixo tem a capela e em cima tem o refeitório e o auditório, né? Que é uma sala de palestras, de reuniões, né? Então, essa foi minha função no primeiro semestre, foi limpar o auditório. E isso é tão bom, né? Porque a gente vê quanta aprendizagem. Porque vocês aprendem a se doar, a cuidar do que é de vocês e do que é de todos, né? Isso é muito bom, maravilhoso. Por isso que saem pessoas muito melhores, né? Quando entram pro seminário. E aquele que acha que vou ser padre para ser servido, tá muito enganado, né? Tá indo ser padre quem para acha servir. Que ser padre é fácil, não é fácil. E aí já começa errado, né? Se a pessoa vai lá para querer ser servida, né? A gente tem que seguir o exemplo de Nosso Senhor, né? Que foi lá e lavou os pés dos discípulos, né? E nós fazer o mesmo. E termina o serviço, e aí? Vai pro almoço? Vai pro estudo. 8h30 termina, 8h45 aula. Daí tem esses 15 minutos pra ir pro dormitório, arrumar os materiais, se arrumar, fazer uma higiene e ir pra aula. Daí. Tudo no seminário, a gente não pega van e vai. Mas aí é obrigatório mais um banho? Opcional. Eu já tive, porque só se assim, o cara faz muito serviço. Depende do teu serviço, né? Aí é opcional. Isso. A maioria não.
a gente não precisa porque é tudo os trabalhos mais simples. Sim, assim. sim. O Padre Paulo sempre fala que é para manter a casa em ordem. Às vezes acontece de uma vez por mês fazer um mutirão assim, né? Que daí uma é faxina bastante coisa. mais geral, mais... Daí sim, daí... Mas é sempre com vocês. Sim. Sim, tem os funcionários assim, que nem tem um da manutenção, um para cortar grama, tem os da cozinha, tem a da rouparia. E a grama lá não é pouca, né? Não, é muita grama. E aí vocês vão pra aula e vão com aquele professor mais querido que vocês mais gostam. Quem que é o professor que vocês... Eu Tem não quero aquele essa mais- aula. Tem aquele que mais assim exige, tem aqueles que é mais tranquilo, né? Sempre... Quem que é o que mais exigente no teu Eu acho que ver? tu vai dizer a mesma coisa que eu, né? Começa com J, Sim. o professor Joel Gracioso. Ele dá aula do quê? Ele dá aula de várias matérias assim, de Várias filosofia. matérias. Começa com introdução, depois filosofia medieval, antropologia, ética. E no terceiro ano a gente, eu não sei agora, estética e ética geral 2, daí, que é no último semestre do terceiro ano. Depende do semestre, ele dá uma matéria E ele é um que professor condiz bem- com aquele... Ele é rígido, ele é... E as Ele outras gosta que o matérias aluno dentro da aprenda também. filosofia? Ele vê a dedicação do aluno. E os professores lá são todos padres? Não, Não. tem os professores externos que vêm de fora, que são leigos, né? Que também nos dão aula. Mas acho que a maioria, assim, mais geral, são os padres. É, os padres da casa, ou padres que vêm de fora, É. assim, da diocese, ó, de Campo Limpo. E esse professor aí, ele é de fora ou ele é padre? Ele, o professor que no Joel Gracioso, ele dá aula pra nós, assim, eu não me lembro qual diocese ele é, assim, mas ele é um leigo, ele é casado, tudo, e tem filhos, ele fez mestrado e doutorado, assim, pra dar aula de filosofia, ele dá aula há 20 e poucos anos já no seminário, Sim. ele dava aula onde é que era o antigo seminário em Eu acho que Arujá. ele é Que o riqueza. segundo professor mais antigo ali do seminário. Nossa, imagina Segundo, quanto primeiro. Então a aprendizado. gente aprende muito, ele Muito, cobra, né? ele olha na prova, ele faz prova oral com a gente. Uhum. Então ele vê, às vezes ele olha pra ti assim, tu pensa assim, meu Deus, será que eu tô falando certo? Será que eu tô falando errado? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já ouvi outros seminaristas falar da prova oral, mas assim, é só prova oral? Não, tem Vocês- escrito Tem também. escrito, mas o porquê da prova oral? É porque como vocês são padres, vocês têm que despertar a oralidade? É com essa finalidade? Também vai um pouco da didática do professor, né? Ah, Ele vai aplicar tá. a prova, né? Uns preferem a prova escrita e outros preferem a prova oral, né? Então depende do professor, né? Como ele vai pedir pra gente Sim. desenvolver a prova ali. Sim, tá. E eu tinha te perguntado antes, dentro da filosofia, que matérias vocês estudam? Que nem a ética, vocês estudam a ética, São várias matérias. filosofia né? medieval. Lógica, teoria do Tem conhecimento, lógica também? antropologia. Antropologia Tem foi a área que eu filosofia- mais gostei até agora, assim, bastante. Filosofia da bom. natureza, filosofia da ciência. Então, é que tem alguns professores que são mais de uma área, mais de outra. Então, tem assim, tem uma área que a gente vai gostar mais, assim, tem outra que a gente não vai Vai ser um gostar pouco tanto. mais chata, mais entediante, mas Que nem tem vários, que nem o professor Joel, ele é bem assim, ele na prova oral, ele vê se o aluno dedicou mesmo assim, a estudar, assim, tudo, ele ele considera tira a muito prova isso. mesmo, assim. Sim. Se foi... Daí Porque o aluno que ele realmente sabe, ele vai saber se expressar, né? E ele cuida se o aluno participa em aula, assim, também. Óbvio, ele sabe que uns são mais quietos, assim, mas está prestando atenção, está anotando. Então ele considera muitas coisas, assim, ele marca bastante, assim, a gente. Pra vocês verem, vocês falaram que ele é o mais rígido e tudo assim que... Mas é o que vocês mais mas gostam. pelo eu jeito é o que percebi. vocês mais gostam. Mas querendo isso ou não, é a muito gente bom. sai, a gente, assim, a gente aquele consegue up, assim. aprender assim verdadeiramente. Parabéns, professor Joel. Tem essa, Isso aí. tem essa cobrança, mas a gente sai muito edificado, né? Porque a gente aprende mesmo. Né? Tá. Aí terminou E aí a a aula vai aula. até que hora? Vai até que A hora? aula vai até as 12h50. Meio de 50. Esse horário meio estranho, assim, 12h50. Vocês já... vão almoçar lá 2 horas da tarde? Não, é logo depois, 1h10, 1h05 faz a oração. Uma refeitória 1h10. na escola mesmo, ali. É tem um tudo dentro do refeitório seminário. lá na Do outro capela, lado? em cima da capela lá, que nem... É tudo, Mas tem que dar uma tudo em caminhadinha. volta daquele quadrado do Tem que dar seminário. Aí uma- corre pra pegar o melhor bife, como é que é? A aula tem alguns que tem alguns períodos livres, assim, não tem toda a carga horária de aula. Que nem agora o terceiro ano tem poucas cadeiras, né? Não é tantas. Porque tem o elaborato, tudo que nem um TCC, para ter tempo para escrever o TCC, o elaborato. Daí tem esse, não acontece não ter aula num dia, assim. Daí 12h50 é o horário que o padre fosse 12h50 para se dirigir já para a capela para rezar o Ângelus, né? Isso, sobe, guarda os materiais e vai pra capela pra gente rezar o Ângelus pra depois na sequência já ser o almoço, né? Mas o Ângelus é 5 minutos, né? 5 minutos, 3, por aí. E depois do almoço,
Daí o almoço 1h10 até 1h40, dá pra dizer. 1h40, 1h45, e depois tem um descanso, se estende. até 2h30 daí. Aí tem uma Daí, em torno de 45 minutos, meia hora de descanso, né? Mas tem alguns que ficam acordados, assim, caminham um pouco, reza o terço, faz alguma pessoal oração. Que joga um ping-pong, uma sinuca lá, tem também. Tem pessoal que às vezes já toca direto nos estudos e depois descansa, assim, às vezes muda um pouquinho o cronograma, assim, mas sempre os padres pedem para falar para eles, né? Senão eles vão ver, opa, fulano não tá aqui no horário de estudo, né? Mas para saber que ele trocou ali um pouquinho, né? Até as 2h40 daí. Que daí o descanso? Até 2h30. Até 2h30. Que daí começa o estudo às 2h30. Aí começa o estudo, mas no caso... Não é o estudo da faculdade. Não, é o estudo pessoal, estudo né? dentro do seminário, no caso. Isso. Só que daí a gente estuda as matérias ali, né? Lê os livros que os professores nos indicam, né? Sim. E nos preparamos para as provas. Aí. E tem alguém que fica fiscalizando esse estudo? A gente tem o padre assistente. Padre assistente, né? Que ele Padre sempre assistente. dá uma passada para ver se todo mundo tá ali, se dedicando, tá no horário ali. E aí é todo mundo em sala, juntos, assim. Esse estudo, pessoal, se faz nos quartos, né? Ah, tá. Quem tem quarto faz no quarto e quem é nas celas, fora da cela tem uma mesa. Que não cabe a mesa dentro da cela. cela. Não cabe a mesa dentro da cela, então estuda ali, né? Tem que ficar ali estudando. E daí Tem muitos livros, vocês têm que ler muito. Depende do professor. Depende do professor. Que tem nos professor indica, né? que fala o que tá escrito no livro lá, não sei o que vocês entenderam. Se tu não leu, tu fica perdido, assim. Nossa. Daí tem professor que já é mais tranquilo. Então não é ler assim. o livro, é estudar o livro mesmo, né? Tem algumas coisas que tu vai, às vezes tu pega às vezes um PDF, um livro lá na biblioteca. A biblioteca tem muito livro. Tem muito livro. A gente até diz que a biblioteca lá é muito rica, assim, né? Porque tem muito livro. Então até tem que botar no computador e sair procurando o livro, né? Pesquisar. E você me pergunta, nunca acha o livro para saber o número da prateleira que tá, igual que Sim. E depois na hora de devolver, vocês têm que devolver naquele mesmo lugar Isso, lá. A gente Ou o bibliotecário. Tem o bibliotecário. Ou bota na mesa que ele vai entender que é pra colocar de volta no lugar, assim. Se tu tá com medo de errar o lugar, de deixar que ele mesmo coloca. Então, daí depois, quanto tempo vocês têm de estudo? Esse estudo de tarde a gente tem que vai até as 4 horas, então dá 1h30. 1h30. Terminou a hora de estudo? E daí tem o esporte. Aí é a hora que tu gosta, né, Felipe? Pra descansar um pouquinho a cabeça. Daí a gente larga um pouco do cansaço intelectual e vai pro cansaço... Tu é do esporte, mas tu pelo jeito não é, né? Eu sou. Eu tenho um pouquinho de barriga, mas eu me esforço um pouquinho. A gurizada se puxa lá no futebolzinho. E é todo dia futebol ou varia? Assim? É variado, né? Porque vai de cada um escolher o que quer fazer, né? A gente tem quadra de vôlei, de basquete, de tênis... tem o campo de futebol, né? Então vai da pessoa escolher qual esporte quer fazer. Acho que faz uma caminhada, assim, ficam caminhando na ciclovia, que tem lá. Tinha uma finada piscina. Tinha uma piscina semiolímpica lá. Não dá pra fazer natação que foi desativada, né? Mas vamos ativar de novo. Não pensam em ativar, será? Acho que a ideia do padre lá é reformar, assim, porque ela é muito grande, né? Uma semiolímpica. Então a ideia é dar uma diminuída, assim, dar uma ajeitada nela, assim. Que ela tá com problemas, assim, né? E como é muito antiga, dá uma renovada, assim, e a manutenção da piscina não é barata. Não. Ainda mais com cloro, essas coisas todo mês, o tamanho dela, né? Então... Mas é interessante, ó, uma natação, semiolímpica. Daí o esporte, quanto tempo de esporte? A gente joga até umas 5h30. Às vezes dá uma estendida, assim. Às vezes dá uma estendida uns minutos. Último gol nunca sai daí, né? Vai indo, vai 10 minutos a mais. Né? Não, mas a gente sempre tenta manter a 5h30, porque o campo ele é um pouco distante do dormitório também, né? Lá as coisas são bem distantes, né? Então, pra finalizar 5h30, né? Pra depois voltar pro dormitório pra dar tempo de tomar um banho, né? Isso é de segunda a sexta-feira. Isso, segunda a sexta, porque sábado essa rotina é mais que vocês estão falando é toda e aí, daí terminou o esporte? Terminou o esporte? Sim, daí o esporte obrigatório, né, que é obrigatório fazer, são 2 dias, terça e quinta. Então se eu não quiser fazer esporte, não sou do esporte, não precisa. Nos outros dias não precisa, né? Tá. Daí pode fazer ali um intervalo, né, e tomar um café, comer um lanche, né? Às vezes na quarta-feira é mais livre, assim, pode sair, assim, quarta-feira de tarde a folga, resolver alguma coisa, assim. Muitos aproveitam e vão passear, assim, nos lugares que a gente conhece, assim, só pela TV, às vezes, daí vão lá conhecer, às vezes vão na Catedral da Sé, às vezes vão na Paulista, lá, caminhar um pouquinho. Da cidade, Tapecerica. Querendo ou não, São Paulo é uma cidade muito grande, assim, tem muita coisa lá que a gente, acho que, não sei se tu foi lá quando teve um concerto lá, nós andando de noite, assim, naquela rua, assim,
aquelas luzes assim, nós todos nunca tinha visto São Paulo de noite, sempre com o solão assim, chegava assim, pensa, meu Deus, isso aqui tem dentro do Brasil, nunca tinha visto, né? Daqui. Os guris de cidade pequena indo pra lá, né? Sim, então... perdido. E a Catedral da Sé é maravilhosa. Aí terminou o esporte. Sim, daí terminou o esporte 5h30, vai pro banho. E 6 horas, então, começa outro horário de estudo pessoal. Ah, de novo. Outro horário de estudo. Isso. Que daí esse horário de estudo pessoal vai, então, de umas 6 até umas 6h50, né? Dá em torno de 50 minutos a 1 hora. Porque depois já desse estudo a gente já vai e reza o terço daí. A gente faz aquele momento do terço que a gente tinha comentado antes, né? Que reza ou individual, ou reza em diocese, em turma, né? E assim, dependente do dia, a gente faz aquilo que está estabelecido, né? De rezar em turma, enfim. E aí, terminou o terço. Terminou o terço, então daí tem a missa. Né? Todo dia tem a missa diária. Todo dia tem missa diária, adoração, né? Qual é a duração da missa diária? Meia hora? Dá em torno de uns 40 minutos, 45, né? Às vezes os padres não fazem homilia, né? Às vezes pode acontecer, mas a maioria das vezes sempre tem homilia, assim. Sim. Daí, uma homilia mais curta. Daí a gente reza a missa com as vésperas, né? Que daí é a outra oração, que é a oração da tarde já, né? Que nem eu falei ali das laudes, né? A oração da manhã. Depois tem a hora média, que é essa oração ali da intermediária, né? E daí no final do dia, da tarde, é as vésperas, né? E daí como é que funciona lá para servir na missa? Vocês têm uma escala também? Eu que trabalhei na sacristia, então a gente faz a escala, né? Pega o nome de todos e faz a escala da semana, né? Ah, tal dia vai servir tal pessoa, tal dia tal, e assim vai, né? A gente brinca, né, que a gente tinha, entre os sacristães, né, que trabalhavam lá, né, a gente tinha uma escala para fazer a escala, né? Essa semana tu faz a escala, outro faz a escala, né? E tentar não repetir as pessoas, né? Sempre, uma semana tu ajuda, na outra semana tu não ajuda. Às vezes acontece de ficar umas 2, 3 semanas sem servir, mas... Porque às vezes dá uma confusão ali, às vezes a pessoa acha que a pessoa serviu, mas não serviu. Então às vezes acontece também da pessoa se esquecer de servir, ela chega lá embaixo, ou ela volta correndo pro quarto e pega, ou se tem alguém ali, pronto, deixou a batina pendurada no cabide ali, tu pode servir no meu lugar. Posso, a batina tá ali. Então às vezes acontece esses probleminhas assim da escala. E aí, terminou a missa? Terminou a missa, então a gente vai pra janta. Né? Tem a janta que também dá em torno de uma meia hora, né? E daí então, depois que acaba a janta, tem um período livre assim. A janta é janta mesmo, todo dia, comida mesmo. Sim, janta. Aí tem um período livre até as completas, né? Que é a oração da noite, né? Que a gente faz antes de dormir. Que é às 9h30, né? É às 9h30. Tem 1h15, eu acho, sempre. 1h30, não, 1h30. 1h e 15 sempre, né? Nessa faixa etária, né? Tem esse intervalo entre a janta e essa oração da noite antes de dormir. E fazer pastoral lá? Qual que é o momento que vocês fazem pastoral? É só os finais de semana, né? Sim, é só os finais de semana. Nós que estamos na filosofia, a gente faz só um dia de pastoral, né? Tem gente que estuda teologia lá, né? Mas daí são de outras dioceses, né? Eles podem ficar os 2 dias, sábado e domingo, né? E daí fora, assim, no final de semana a rotina já muda totalmente. Já dá uma mudada nos horários. Não é muita coisa assim, mas... Precisa mais liberdade, assim, mais livre. Assim pro primeiro ano, como a pastoral ela é diferente do segundo e do terceiro ano, então se torna um pouco mais livre, né? Daí pro segundo e terceiro ano, como é pastoral numa paróquia, daí já tá mais ocupado, né? Daí tu tem que sair de lá e dormir na paróquia. Não isso dorme, é só os teólogos. Só os teólogos, né? Os filósofos daí só ficam um dia, então não dormem na paróquia. A minha paróquia de pastoral, ela fica 2 horas do seminário de ônibus. Então eu acordava às 5h30, tem que ir de eu ônibus. e mais 2 seminaristas, acordava às 5h30, daí às vezes a gente pedia pro padre, algum padre da casa celebrar a missa para nós, 6h15, porque eu não tinha missa na paróquia lá no sábado, que as capelas são muito longe, assim, são estrada de chão, daí o padre não consegue ir para elas e não celebrar na matriz, e ele é sozinho, daí ele celebra na matriz só no domingo. Daí a gente não consegue ter missa lá no sábado. Mas tu vai fazer pastoral, daí tu faz o que daí não é assistir a missa, ajudar na missa? Às vezes acontece ter missa, mas é muito cedo lá. Daí eu cuido mais da parte da formação dos coroinhas, da formação com os ministros, assim, visitar algumas famílias, assim, ajudar na catequese. Então essa é a minha função. O padre sempre, agora eu não sei como é que vai ser esse ano, né? Já passou, né? Já estamos em 2025.
mas é conversar assim com o padre, o que o senhor acha? Continua com os coroinhas assim, que nem no primeiro semestre eu dava catequese. Ele trocou o pároco, ele disse assim para mim, eu vou tirar da catequese porque eu acho que fica ruim o seminarista vir aqui para dar catequese e daí fica, quando o seminarista vai embora, fica esse buraco assim, então vou colocar alguém daí tu pode continuar ajudando, né? Daí eu, tá, tranquilo, daí eu já tenho um responsável, eu só ajudo assim, né? Vou lá, participo junto assim, daí até quando eu tô indo pra minha paróquia, tipo, só tem uma placa na rodovia que diz assim, siga em frente, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Daí eu fico, vamos um pouco, vamos mais um pouco, já tá em casa, né? Que pega a 116 e vai, né? Vai. Então, é a última paróquia da diocese, assim, indo para lá, mas é a primeira do ponto de vista de lá. Então, é uma paróquia assim que tá agora, vão fazer a dedicação dela, tudo agora em fevereiro. O padre tá reformando ela, terminando de reformar, que ela não estava totalmente pronta. Então, dá esse vínculo com padres assim lá, que são padres assim muito bons, assim, fortalece mais a nossa vocação, né? Às vezes eu comentei com o meu diretor espiritual, eu pensava assim, meu Deus, tem que acordar tanto cedo para pegar o ônibus, né? Um dia eu já pensava assim, não vai dar certo. E tem gente que acorda às 3, 4 horas da manhã e pega o ônibus todo dia, né? Todo dia. Então dá aquele choque de realidade, assim. Sim. Mas, querendo ou não, é muito bom, assim, para nós, assim, seminaristas, que é uma realidade Vocês bem diferente. Aprendem e crescem muito, amadurecem muito, né? Sim. Tem uma vivência boa. E às vezes a gente brinca, acontece cada coisa, assim, né? De diversão, assim, loucura. Mas quando tu vai indo pra lá, assim, eu fico pensando assim, eu vou planejando assim na minha cabeça, hoje eu vou conversar com os coroinhas, hoje. E às vezes o padre, tu pode fazer tal coisa pra mim, assim, daí muda assim o cronograma. Mas querendo ou não, nós éramos em 4, atualmente a gente tem 3 seminaristas que vai pra lá. Daí um vai pra uma comunidade, um faz pastoral assim, vai nas casas assim, assim, da catequese na casa das pessoas que não tem condição de ir até na paróquia, e eu fico mais na paróquia ali ajudando. Então isso a gente aprende um com o outro também, indo junto assim pra lá. Alguns fazem sozinho, outros fazem pastoral em dupla ou em trio, até que nem no meu caso era quarteto no início. Sim. E tu no primeiro ano fazia pastoral? No nosso primeiro ano, então, a gente faz são obras de misericórdia, né? A gente não vai para uma paróquia assim como vai o segundo e o terceiro ano, mas então a gente vai visitar as pessoas, os senhores e as senhoras nos asilos, né? Fazer essa visita, partilhar um pouco assim, tá ali mais para escutar eles, né? Conversar com eles, né? Porque a gente sabe que muitas das vezes os familiares deixam eles ali e não vão mais, né? Apenas deixam eles, esquecem, né? E não vão visitá-los, né? Então a gente vai lá para poder estar com eles, para conversar, né? Leva um violão, toca uma música, né? Para animar eles, né? Faz esse trabalho de poder estar ali e é esse, né? O nosso trabalho, então. A gente também fez missões, né? Nesse primeiro ano, né? Na Semana Santa, cada um foi para uma paróquia fazer missões, né? Nos bairros, visitando as casas, né? Assim como a gente fez no final do ano passado, né? Sim. Aqui na diocese a gente também fez lá, né? Foi as missões de Semana Santa, né? E esse é, então, a nossa pastoral do primeiro ano, né? Daí, então, a gente geralmente vai sábado de manhã, né? Visita o asilo, né? E daí depois, antes do almoço, retorna, né? Essa é a nossa pastoral, né? E o domingo de vocês? Bom, tem alguns que vão para pastoral no domingo também. Isso, daí escolhe o dia que o pároco quer que vá, né? Ou sábado ou domingo. Ou sábado ou domingo. Sim. Ou até se é perto, ele tem alguns que vão os 2 dias, assim, também ajudar. Isso é mais que nem a minha, é bem longe, né? Então o padre só pediu para ir no sábado. Sim. Às vezes já aconteceu de eu conseguir também ir no domingo. E um dia o padre também autorizou a ficar lá na paróquia, porque era muito longe, para não vir para casa de novo no seminário e ir de novo no outro dia. Às vezes ele autoriza, assim, mas tem que conversar com ele certinho. Até quem autoriza é o teu reitor. Reitor e o conversa com o padre. O padre pede, a rotina de vocês é bem certinha, assim, né? Sim. Mas é bom a sua rotina, assim. Vocês já estão acostumados, né? E quando vocês vêm pra cá, não acham tão estranho? É um pouco estranho, né? Não tem a sineta tocando de manhã. Já começa. Mas tem a mãe, vamos que já deu a hora. Filha, 9 horas, dá um pulo, 8 horas. O almoço tá na mesa. Né? Mas aí sente falta, né? Parece que é uma rotina puxada, mas parece ser uma rotina gostosa, né? Porque afinal de contas vocês estão fazendo o que vocês querem estar fazendo, né? Sim. E também no domingo a gente tem a missa que é aberta ao público, né? Para quem quiser vir de fora também participar ali,
né? Então a missa é às 10 horas da manhã no domingo, né? Então é aberta para quem quiser vir, seja sempre muito bem-vindo, né? Isso na capela do seminário. Na capela do seminário. Vocês agora, então, vocês fizeram a missão em São Leopoldo. Isso. Ainda temos um belo período de férias. Tem mais alguma missão programada? Como é que funciona? Porque o padre que fez a missão com vocês também foi para o Amazonas, né? Uhum. Ele foi acompanhar ele vai e volta. Uhum. Ele foi levar a gurizada para lá. Né? E daí vocês vão ter mais alguma missão? Qual que é o cronograma daqui por diante? Sim. Agora, a princípio, não tem nada marcado, assim. Mais livre? É mais livre. A princípio, a gente volta dia 5 de fevereiro para São Paulo. Daí começa aquela rotina tudo de novo, assim. Então, às vezes acontece, assim, do Padre Miguel combinar, assim, com a gente certinho. Vamos... Às vezes acontecia a gente ir lá para Viamão, conviver com o pessoal da filosofia, assim, introduzir os novos também, assim. Tem um momento de formação, né, que nem... Acho que foi em foi ano passado. No início, em fevereiro, a gente teve uma formação lá no seminário em Viamão, né? Que daí reuniu todos os seminaristas lá da filosofia e teologia. A gente teve uma formação lá, né? Uma semana de formação. Quem comanda vocês aqui, então, é o Padre Miguel. Padre Miguel, que é o reitor de Viamão. Que vai ser o nosso... Vai ser o nosso padre auxiliar aqui nos finais de semana. Então... Tá muito bom o papo. Tá, né? Tá bom. A gente quer saber se vocês têm algum testemunho de vida, assim. Vocês já falaram um pouco da vida de vocês, mas um testemunho na caminhada aí de seminário que vocês gostariam muito de compartilhar, que marcou a vida de vocês, né? Pode ser começar por ti mesmo, Felipe. Sim. Bom, a gente vai ganhando muita experiência, né, durante a caminhada, né? Eu sei que eu não estou muito tempo no seminário, apenas 2 anos, né? Mas a gente vai aprendendo muita coisa, né? Mas eu acho muito importante essa questão das obras de misericórdia que a gente faz no primeiro ano lá, né? Porque muitas vezes a gente pode ir até sem vontade, ir de novo lá no asilo, né? Mas parece que quando a gente não quer ir, é aí que Deus nos mostra que a gente tem que ir, né? Que a gente tem que estar lá com aquelas pessoas, né? E por um lado é um pouco triste, né? A gente chega lá e vê essas pessoas que estão abandonadas, né? Muitas delas, né? Claro que muitas também os familiares vão visitar, né? Mas da minha parte eu acho que é muito enriquecedor estar lá com aquelas pessoas, né? Porque às vezes a gente é aquele familiar que elas não têm ali, né? E ver o sorriso daquelas pessoas ao nos receberem, né? É algo que com certeza nos edifica, nos faz fortalecer na caminhada, né? Então, para mim, algo que me ajudou muito a crescer nesse ano passado, né, foi essa pastoral do primeiro ano, né? Essas obras de misericórdia. Bacana. O que tu faz lá só conversa com eles? Vocês passam um dia inteiro? Qual é a rotina lá no asilo? Bom, a gente geralmente vai de manhã, né? E passa a manhã lá com eles, né? Às vezes o padre vai e celebra a missa também, né? Lá para eles, né? Dependendo do dia, a gente faz alguma coisa diferente. Mas geralmente é ir lá estar com eles, conversar, né? Eles também gostam muito de jogar alguns jogos, né? Tem dominó, né? Então a gente joga com eles, né? Leva o violão, toca umas músicas, canta com eles, né? É mais ou menos essa nossa... Tu sabe tocar violão, então? Não, eu não sei, né? Deixa pra quem sabe, né? É um acolhimento, né? É um acolhimento, tá. Então, como vocês estão meio que livres daqui por diante, eu vou fazer um convite para vocês, né? Já foram nos Anjos da Madrugada? Eu já fui. Aproveita a oportunidade, então. É muito bom mesmo. Então, é uma experiência mais ou menos, né, nesse sentido. É semelhante. Então, sexta-feira, toda sexta-feira, hoje, por sinal, né, nós estamos gravando, né, não está sendo ao vivo esse podcast, mas estamos gravando na sexta-feira. Daqui um pouquinho vai acontecer os Anjos. Sim. Um trabalho muito bonito, né? É uma experiência. Uma experiência fenomenal. É incrível. Tu acha que tu tá indo para ajudar e tu sai ajudado. E é um grande aprendizado para vocês. Testemunha? Olha, eu também pensei no asilo, antes de tu começar, eu pensei no asilo, que o meu primeiro ano também foi esse contato com o asilo lá, ver essas pessoas que às vezes só tem a nossa visita lá, mas para esse ano agora também me ajudou bastante essa coisa de acordar cedo, às vezes reclamar que tem que acordar cedo, assim, bem cedo para pegar o ônibus, mas tem muitas pessoas que fazem isso todos os dias e não tem a opção. Acordam 3, 4 horas da manhã e pegam o ônibus e vão trabalhar.
Às vezes o nosso ônibus é um que não é tão cheio, mas tem aquele que às vezes está sempre lotado, assim. Você tem que ir em pé e não tem opção de como ir sentado. E lá a gente pega o ônibus na frente do seminário, desce um pouquinho ali a rua, mas pega lá na principal e eu pago o valor ali e vou até a última parada aqui na frente da paróquia. Então, ou seja, eu vou sentado praticamente todo o caminho. E às vezes tem pessoas que tem que ficar em pé todo o horário assim que estão no ônibus. Então isso me chocou assim no início, assim, que eu pensava, eu dizia, padre, eu não sei, mas para mim eu pensava assim, meu Deus, por que eu vou acordar cedo? Mas tem pessoas que têm que acordar isso e não reclamam às vezes. E é todo dia. E é todo dia, naquela realidade que o São Paulo é um vulco-vulco, assim. Sim. Então isso me motiva muito mais, assim, a querer continuar, assim. Querer continuar firme, por mais que às vezes a gente dá aquele assim, pensar assim, hoje eu não quero ir, né, acorda cansado, assim, às vezes a gente diz acorda cansado, mas todos os dias que eu acordava, assim, pensava assim, não vou reclamar, porque tem gente que faz todo dia isso e não reclama. Aí acordava assim 5h30, que é um pouquinho mais cedo no sábado, daí tomava banho, tudo se ajeitava, ia pra capela 6h15, às vezes acontecia de se atrasar um pouquinho, daí encontrava o sineteiro no meio do caminho, assim, indo já tocar a sineta, e dizia assim, hoje acordei primeiro, tô conseguindo. Daí, então, querendo ou não, é um desafio muito grande, assim, porque às vezes a gente quer virar pro lado e continuar dormindo, né, de manhã cedo. Quando eu vou dar formação, às vezes pros coroinhos, eu digo assim, vocês poderiam estar em casa, debaixo do cobertor bem quentinho nesse inverno, que às vezes é frio lá, mas vocês estão aqui, né? Então é um baita, às vezes, testemunho para nós, eles pequenos estão lá, e a gente tá lá, mais assim, velho, às vezes não queria estar ali porque queria estar dormindo, né? Queria estar dormindo. Sabe que hoje eu escutei da minha pequena, ela disse assim para mim, tô com uma saudade da catequese. Eu falei, mas já a catequese só vai voltar em março, né? Sim. Eu sei que às vezes assim é ruim levantar cedo, mas depois que a gente tá lá é tão bom. E é isso, né? Às vezes aquela resistência que a gente tem, nossa, ter que acordar, pegar ônibus, mas o resultado depois é tão bom, né? Sim. E mais uma motivação também para te continuar, né? E isso é crescimento, né? É crescimento pessoal e crescimento espiritual também. E outra coisa que vai te motivar mais a continuar também é... Ou tu vai abrir a lavagem do alemão, né? Lavagem do alemão. A lavagem do alemão. Então tá, pessoal. Tá muito bom. Tá muito bom. Foi um prazer te conhecer, Felipe. O Guilherme eu já conhecia do Movimento Serra, né? Que os pais deles fazem parte lá conosco, né? Sim. E, então, sejam bem-vindos, né? Toda vez que você estiver por aqui. Sintam-se acolhidos, né? Quando quiserem bater um papo ao vivo ou gravado, né? Apareçam. Vocês têm uma missão agora, né? É ajudar a divulgar e propagar o podcast. Ainda mais agora que vocês estão aqui, estão famosos. 300 milhões de visualização, já pessoal. Isso aí. E assim, eu agradeço também a presença de vocês, a disponibilidade, e contem com as minhas orações. Seminário, 2º ano, 3º ano, a caminhada tá na finaleira para voltar. Né? Daqui a pouco já está aí com novas missões. Que Deus abençoe a missão de vocês, nós vamos continuar rezando por vocês, tá? Que esse discernimento continue realmente, né, essa vocação, e que vocês vão vir aqui então no futuro como padres. Isso né? aí, amém. Se Deus quiser, amém. Nós queremos estar... E precisamos, né, de padres jovens, dispostos, precisamos de muitos padres, né? Ainda vai ser uma caminhada forte, né, porque depois vocês vão vir aqui para Viamão, né? Sim. Mas ainda tem... Próximo passo, né? Isso aí. Com muita oração, a gente pede também o pessoal de casa que rezem pelos seminaristas, que rezem pelas vocações. Ajudem, né? Porque os seminaristas também precisam de muito apoio. Não só de oração, mas também financeiro. Apoio financeiro também, né? Tem as despesas que não são poucas, né? Higiene pessoal e tudo mais, né? Então... As pessoas também podem ajudar. Adotem um seminarista, quem puder, né? Isso aí. Adote um seminarista para rezar e para ajudar, para doar alguma coisa também, né? Vamos lá. Como de costume, então, a bênção final fica pelo convidado, né? Fica pelo convidado. Vocês podem fazer cada uma, ou podem... Vamos fazer uma oração de encerramento aí pra gente. À vontade.
agradecer, pedir a Nossa Senhora, né? Sim. Que é nossa mãe, né? Se o Felipe quiser puxar a oração. Posso puxar sim. Então a gente agradece muito pela acolhida, pelo convite. Que Deus abençoe cada vez mais vocês, a família, e que possa crescer cada vez mais esse podcast Evangelizar. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos agradecemos por este momento de partilhar um pouco do nosso testemunho, da nossa vida, para que muitos corações possam ser tocados e assim possam voltar o seu olhar para nosso amado Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Entregamos também tudo nas mãos da nossa amada Mãe, a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís Gonzaga, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.